Olá família Papo Cursos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Papo Cursos Online. Me chamo Elmaci e hoje estou aqui para apresentar para vocês o curso de atendente de farmácia. Esse curso é muito importante para você que está desempregado, que está buscando uma outra oportunidade de emprego, é maravilhoso. Hoje em dia, pessoal, está sendo criadas muitas farmácias, estão abrindo muitas empresas e eles precisam justamente de quê? De profissionais qualificados. E eu estou aqui hoje para passar tudo isso para vocês, tá? Passar algumas técnicas para vocês, passar alguns conhecimentos que vai deixar você apto a trabalhar em qualquer tipo de farmácia. Você está preparado? Vamos começar, tá bom? Para início de conversa, vamos falar um pouco de uma história. Vocês já ouviram falar da história do pote rachado? A história do pote rachado trata da seguinte forma: um homem ia caminhando para a casa do seu senhor, ele ia carregando uma vara e 2 potes com água, sendo que um desses potes estava rachado. Então ele foi caminhando, foi buscar água e a caminho da casa do seu senhor, ele percebeu que um dos potes estava rachado e começou a derramar água. No caminho, um pote rachado começou a conversar com o senhor. Nossa, me desculpe. Aí o senhor perguntou: por que você está pedindo desculpas? Por causa do meu defeito, eu não vou conseguir levar a água que você tanto quer para a casa do seu senhor. Aí o homem apenas assinou com a cabeça, discordando da fala do pote. Então olhou para o pote e disse: você está percebendo pelo caminho onde você está vazando que está bem florido? São essas flores que você rega todos os dias e eu as colho para levar para a mesa do meu senhor e deixar muito mais bela a mesa dele. Se não fosse o seu defeito, eu não teria tantas flores bonitas para ornamentar a mesa do meu senhor. Moral da história: todo mundo tem defeito, só que às vezes, pessoal, o seu defeito é justamente aquilo que faz ajudar outra pessoa. Então, foquem sempre na parte positiva de todas as suas ações. Lógico, pondere o que você vai fazer e o que você não deve fazer. E o que for fazer, pessoal, faça com amor que vai dar tudo certo. Pessoal, é o seguinte, antes de iniciarmos, eu peço para vocês que vão lá no Papo Curso Online, baixe sua apostila, dê uma lidazinha anteriormente, tá? Pra gente, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, para vocês acompanharem melhor. E qualquer dúvida, pessoal, é só entrar em contato conosco lá, certo? Que a gente vai tratar todas as suas dúvidas, ok? Pessoal, é o seguinte, para você ser um bom atendente de farmácia, você primeiro precisa saber algumas definições. Dentre essas definições tem a primeira: farmacologia. Você já ouviu falar? Não? Pessoal, farmacologia é a ciência que estuda justamente os efeitos bioquímicos dos fármacos. O que acontece com o fármaco quando o nosso organismo ingere uma medicação? Como é que é? Vai por onde? Por onde sai? Como é que absorve? Tá? Então a farmacologia vai explicar tudo isso, certo, pessoal? É a ciência que estuda como é que funciona o medicamento no nosso corpo. Lembrando para você que o curso é de atendente de farmácia. Eu vou estar te passando algumas dicas, alguns conceitos de algumas palavras, algumas nomenclaturas. Não é curso de farmácia, pessoal. O curso de farmácia seria um pouco mais específico na área mais abrangente, tá bom? É curso de atendente. Vamos lá. Outra definição bacana: fármaco. Você já pensou em chegar na farmácia e perguntar: olha, eu quero um fármaco. Ué, mas o que é um fármaco? Pessoal, fármaco nada mais é do que a própria substância que é extraída tanto de origem animal, vegetal ou mineral, ou tecnicamente obtida justamente para a produção de um determinado medicamento. Quando vocês vão comprar um medicamento, você chega na farmácia lá e pede o medicamento lá para a pessoa, apresenta lá a receita, vai trazer, o balconista vai trazer a medicação e você vai perceber o seguinte, que tem um nomezinho, a nomenclatura do nome da medicação e logo abaixo tem justamente o fármaco, que a gente também conhece como princípio ativo. Tá lembrado? Isso, você compra a caixinha da medicação lá, você quando vê, tem uns nomes diferentes, de repente tem um nome mais abaixo que é justamente o princípio ativo. Ali é o fármaco, que a partir dele são criados os medicamentos. Certo, pessoal? Outra definição importante para a gente perceber: farmácia e drogaria. Ué, Elmaci, não são a mesma coisa? Não necessariamente, pessoal. A farmácia ganha essa nomenclatura por quê? Porque ela pode ser um estabelecimento comercial de vendas e dispensação de drogas e correlatos. Já eu falo sobre o que são correlatos, tá? E também podem ser uma empresa que vai manipular medicamentos, ou seja, vão produzir os medicamentos específicos para você. Não necessariamente com aquela dosagem que você já compra pronto em farmácias, tá? Não, tem farmácias de manipulação, se chama, tá? E tem as farmácias normais. Tá, Elmaci, onde é que entra a drogaria nessa história?
Pessoal, a drogaria é apenas o estabelecimento que ele faz a venda e a dispensação. Não manipula medicamentos na drogaria. Eu, Marci, meu tio tem uma drogaria. Ele agora fez um curso de bioquímica, fez um curso de farmácia, ele quer produzir medicamentos manipulados. Ele pode, ele vai junto à Anvisa, junto aos órgãos competentes, vai cadastrar justamente o nome da empresa dele, ele vai deixar de ser considerado de drogaria e vai ser considerado agora como farmácia. Tudo bem, pessoal? Vamos seguindo. Tem também um nomezinho na tua apostila aí que está acompanhando? Tem um nomezinho na tua apostila chamado assim, ó, Posologia. Essa posologia a gente vai entender melhor quando a gente for falar sobre as receitas, mas já vou antecipar para vocês. A posologia nada mais é que a forma como vai ser tomada aquela medicação que está prescrita na receita. Quantidade, dosagem e como vai ser tomada durante o dia ou quantidade de dias. Certo, pessoal? Posologia. Não esquece. Logo mais a gente vai falar um pouco mais sobre posologia quando chegar na parte de receitas, tá certo? Outra coisa são os correlatos. Lembra que eu falei da farmácia? Que ela vai manipular medicamentos, vender medicamentos e também correlatos? O que são correlatos? Correlatos são aquelas outras materiais ou substâncias que são vendidas em farmácias e também em prol da sua saúde. Elas não são consideradas medicamentos, tá? Você chega na farmácia e compra o quê? Materiais de limpeza para asepsia individual. Álcool 70, algodão, certo? Materiais antissépticos, isso são correlatos, eles não são considerados medicamentos, certo? Seguindo aqui, pessoal, tem aqui, ó, bacana, droga. Aí você fala droga, até um pouco engraçado, né? Quando você está comentando, algo é uma droga, o pessoal fala, sempre mistifica, dizer que droga é algo ruim. Pessoal, entenda, a droga é algo justamente que ela pode ser, como é que eu posso te explicar melhor? É algo que pode viciar. Você pode consumir qualquer coisa e ela pode trazer um pouco do vício, certo? Você acompanhando pela apostila, vem aqui, ó. Derivada do holandês entrou na linguagem médica através do francês drogue, que significa o quê? Erva seca. Não vamos confundir a questão da erva seca com medicamentos, tá, pessoal? Droga é uma coisa, a erva seca foi a definição dele. É uma substância ou matéria-prima que tem por finalidade medicamentosa ou sanitária, certo? E Marci, fala pra mim, todo medicamento ele é considerado uma droga? Sim. Toda droga é considerada um medicamento? Não. Certo, pessoal? Nem toda droga é um medicamento. Porque ela não pode, se ela não for usada para fins terapêuticos, sanitários ou para a melhoria da sua saúde, ela não é considerada como um medicamento. Ok, pessoal? Seguindo, tem um nome aqui, ó. Essa diferença vai te pegar, hein? Olha só que bacana. Medicamento e remédios. Marci, existe diferença entre medicamento e remédio? Ou são a mesma coisa? Você vai dizer o seguinte, você vai entender que são diferentes sim, pessoal, tá? Cada um tem a sua finalidade. Não que você, como atendente de farmácia, você lá como balconista, você vai chegar para uma pessoa, o usuário vai chegar, um cliente vai chegar para você e vai dizer, moça, eu quero um remédio. Aí você vai corrigir a pessoa, não, moça, não é um remédio, isso aqui é um medicamento. Você não vai corrigir, tá bom? Mas para o seu entendimento é o seguinte, medicamento que são substâncias tecnicamente obtidas em laboratórios, elas passam por diversos testes de equivalência, passam por testes de aprovação, passam por N testes, pessoal, até conseguir ser aprovado, certo? Não é a hora que cria um medicamento e de repente já está vendendo na prateleira, não. Passa por diversos testes a ser criado o medicamento, certo? E o remédio, Marci? O que seria o remédio? O remédio é toda e qualquer substância, preste atenção, ou ação que venha te fazer sentir melhor. E entre elas existem a acupuntura, auriculoterapia, massagem, corrida, até uma conversa é considerada como remédio. Até as questões dos chás, que a sua avó, a sua mãe, até mesmo você gosta de introduzir chás na questão medicamentosa sua, também são considerados não como medicamentos, e sim como remédios, tá, pessoal? Então existe essa diferença. Seguindo aqui, pessoal, tem um nomezinho bem estranho de vocês, talvez algum de vocês vai achar estranho esse nome. Olha o nome, placebo. Como é isso? Placebo. O que é o placebo? Pessoal, o placebo nada mais é que justamente um entendimento de satisfação. É algo psicológico. É quando uma pessoa vai tomar uma medicação,
antes de ingerir a medicação ou automaticamente ao ingerir a medicação, ela já se sente melhor. Ué, mas isso acontece? Acontece porque eu já disse, é uma questão psicológica. É justamente uma sensação que a pessoa vai ter, que vai se sentir melhor ao tomar uma determinada medicação. Certo, pessoal? Essa definição, pessoal, você não vai ficar falando justamente em farmácia, você não vai ficar falando para os seus clientes. Isso é para o teu entendimento melhor, porque vai ter pessoas que vai chegar na farmácia, vai pedir uma determinada medicação, que já quando a gente for falar em tipos de medicação, vocês vão entender melhor a função do placebo. Vai ter pessoas que vai chegar na farmácia ou na drogaria que você estiver trabalhando e vai pedir uma medicação. Você vai apresentar medicações similares ou genéricas para aquela que ela quer comprar. Só que ela vai preferir apenas aquela porque ela só se sente bem com aquela. Ela só melhora com aquela. Então ela já tem uma ligação, pessoal, além de fisiológica, psicológica, com relação àquela medicação. E isso tem tudo a ver com a questão do placebo. Certo, pessoal? Vamos lá acompanhando a apostila. Aí temos aqui, pessoal, outro nome bem diferente, pessoal. Um nome bem não tão comum, bem comum. Sulcatol. Como? Sulcatol, exatamente, pessoal. O que é o sulcatol? Sulcatol é justamente aquela fenda que divide alguns comprimidos. Você vai comprar uma medicação, dentre elas uma medicação que é bem conhecida dentre vocês conhecem, que é o chamado Anador, que nada mais é que a substância dipirona sódica, tá? Aí diz assim, tem a fenda. Aí às vezes você está com algum probleminha lá, o médico prescreveu para você, você vai dizer, vou tomar a metade, então já vem a fenda, eu parto a metade. Pessoal, é o seguinte, aquela fenda tem a medicação, só que você não vai estar sugerindo para o seu cliente para estar partindo a medicação, certo? Aquela fenda ali foi antes, depois de estudo, antes dos estudos que já tem hoje, que quando você parte um comprimido, não necessariamente você vai ter a mesma eficácia. Quando você parte ao meio, não necessariamente será 50% e 50%, tá? Eu sempre fiz isso e nunca tive mal nenhum na minha vida. Isso não é uma sugestão que você deva falar para os seus clientes, tá? O cliente chegar para você e pedir uma medicação de determinada dosagem, você precisa apresentar aquela determinada dosagem, pessoal, certo? Lógico, vai ter farmácia que você vai trabalhar, que vai lá estar lá o farmacêutico, que vai estar lá o gerente, que vai chegar para você e dizer, olha, não tem problema, pode dizer para o cliente que ele leve para casa, que ele divida a medicação, mas de antemão eu já estou dizendo para você, não é o recomendado a ser feito, tá, pessoal? Não é recomendado estar partindo medicação, porque você pode perder justamente a eficácia da medicação, certo? Uma outra palavrinha, pessoal, que a gente, hoje em dia, vocês já sabem, mas pelo nome não, é assim, substância proscrita. Existe o nome substância prescrita e substância proscrita. Eu pulei a nomenclatura da receita, mas já vou falar nela, tá? O que é uma substância proscrita, Elmaci? Substância proscrita, pessoal, são substâncias que são negadas a sua venda ou sua comercialização no Brasil ou em farmácias. Dentre elas tem substâncias como anfetamina, metafetamina, justamente aquelas substâncias que são alucinógenas. Algumas das pessoas conseguem essas medicações de forma ilegal e para o consumo justamente da pessoa ir para as raves, ficar muito alterado, fica muito alegre. Isso não é o recomendado. Então essas substâncias elas são proscritas. Elas só são prescritas, ou seja, só são aprovadas para a receita se estiverem junto à Anvisa legal. Caso contrário, não. Certo, pessoal? Outra palavrinha que eu pulei que vocês perceberam aí que foi a receita. Pessoal, a gente vai ter uma parte aqui que a gente vai falar um pouco mais sobre receitas, mas só para antecipar um pouco para vocês. Receita nada mais é do que a prescrição médica de como você deve tomar uma determinada medicação. Nisso, vocês têm que lembrar o seguinte: temos prescritores de medicações, não só o médico pode prescrever, certo, pessoal? Prescrição tem enfermeiro, pode prescrever medicação? Sim ou não? Sim, com restrições. Médico pode prescrever medicação? Sim,
sem restrições, está liberado, desde que esteja liberado pela Anvisa as medicações, tá, pessoal? Cirurgião dentista pode prescrever? Sim, pode prescrever. Veterinário pode prescrever? Sim, pode prescrever. Você pode trabalhar na farmácia lá, de repente você pega lá uma receitinha. Quando você vai olhar, conferir lá, quando a gente for falar mais de farmácia, quando você for conferir o carimbo médico e lá o registro, você vai perceber lá que está o registro de veterinária. Aí você, e pode? Já antecipo? Sim, pode. Mas com relação à enfermagem, eu tenho dúvidas. Como é que eu vou fazer isso? Pessoal, é o seguinte, as farmácias, eu tenho dois tipos de farmácias hoje em dia. Eu tenho as farmácias particulares, essas privadas por onde você passa tem N nomes, N farmácias, e eu tenho as farmácias públicas. As farmácias públicas, elas ficam contidas em polos, ou ficam contidas em locais específicos, como unidade de saúde da família, unidades de pronto atendimento, hospitais, certo, pessoal? Só que é o seguinte, você pode chegar nesses locais e adquirir, sim, a sua medicação. Você pode até chegar a trabalhar nessas farmácias, nesses locais. Só que nesses locais, vocês são autorizados a dispensar medicações mediante a apresentação de receita com carimbo de enfermagem. São autorizados a dispensar. Certo, pessoal? Lembrando que são medicações limitadas pela enfermagem. Sua mãe, seu pai, algum parente seu é hipertenso, tem problema de pressão alto. Vou dar exemplos de medicações. Eles fazem uso de captopril, fazem uso de hidroclorotiazida, fazem uso de enalapril, ou são diabéticos, fazem uso do glibenclamida, fazem uso do metformina. Então essas medicações, pessoal, na maioria das vezes elas são dispensadas em farmácias de unidade de saúde da família. Algumas pessoas a conhecem como postinho de saúde, e também unidade de pronto atendimento, que também são dispensadas essas medicações, tá? Então, caso você trabalhe no setor público, lembra, se a receita vier com carimbo de enfermagem, com esses exemplos de medicações, você pode dispensar. Agora tu vem para a farmácia privada, particular. Se vier a receita com carimbo de enfermagem, você vai liberar a medicação? Aí você vai pensar o seguinte, quando a gente for falar das receitas, eu vou mostrar para vocês algum quadro de algumas medicações que são liberadas com receituário com carimbo de enfermagem e não. Medicamentos simples como esses para tratamento da hipertensão ou diabetes, que não precise da retenção da receita na farmácia, você pode liberar, porque você já iria liberar com ou sem receituário. O bom do receituário é por quê? Porque o usuário ou o cliente foi instruído na unidade de saúde da família ou foi instruído no hospital, então ele já vem com a receita prescrita. Isso é ótimo, justamente para evitar a automedicação. Beleza, você não vai reter esse tipo de receita, porque a receita é simples. Mas se vier uma pessoa querendo comprar antibiótico e eu perceber que o carimbo é de enfermagem, do Corém, eu libero? Não, você não libera, tá, pessoal? Então, entendam, é limitado as medicações que o enfermeiro pode prescrever, eles sabem disso, tá? Então, você não só vai liberar aquilo que for liberado. Mas eu tenho dúvidas, são muitas medicações, não tem como eu decorar tudo, o que eu faço? Calma, aluno do PAP, fica tranquilo. Esse curso aqui eu estou te capacitando justamente para você trabalhar em qualquer farmácia. Só que as pessoas, quando te contratarem, eles querem saber justamente se você sabe lidar com essas situações. Eles vão te treinar lá, eles vão te dar dicas, eles vão te ajudar. Eles vão mostrar para vocês quais são as classificações, os tipos de medicamentos que você pode liberar mediante receita simples, com ou não com carimbo da enfermagem, e os outros que você deve negar. Então não se preocupa, tá certo, pessoal? Eu preciso decorar várias medicações, Maci? Não, você não precisa decorar várias medicações, certo, pessoal? Bem, pessoal, por hoje é só, tá? Nossa primeira aula acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que vocês tenham gostado das minhas explicações. E logo mais a gente vai estar voltando com a nossa segunda aula para você dar continuidade a esse conhecimento tão rico que é de atendente de farmácia. Fique no aguardo.